Eu vou falar um pouco sobre rasgar o coração para que nós possamos ser renovados espiritualmente. Se usa muito esse termo, eu sempre acabo citando futebol, que você ia jogar e eu me lembro que o treinador falava assim, nós não somos os melhores do que eles são melhor do que a gente, mas eles não vão ganhar da gente, na raça eles não vão ganhar da gente, então coloca o coração na ponta da chuteira e vai para cima mesmo, e vai com vontade, e vai com gana, porque se eles vacilar, a gente ganha. E quantas vezes nós não ganhamos de time melhor do que a gente, porque colocava o coração, rasgava o coração, entrava com muita vontade. Então que nesta manhã você possa rasgar o seu coração, não as vestes, como a palavra de Deus vai nos falar aqui, para que o Espírito Santo venha sobre a sua vida, para que você seja pleno nele e que muitas coisas que de repente não estão acontecendo, talvez falte uma atitude e que essa atitude venha nessa manhã em nome de Jesus. Que ela venha em nome de Jesus. Então, primeiro, vou ler o versículo aqui. 51 de Salmos, versículo 17 diz: o que é rasgar? O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Um coração quebrantado, contrito, arrependido, Deus não despreza. Hoje se prega por aí que não precisa de arrependimento. Hoje se prega por aí um Jesus de chose. Com todo respeito, a gente vê muitas coisas ali, bem fora, né? A gente vê muitas coisas que... Um Jesus que não aceita adoração, achei estranho aquilo, porque quando a mulher foi adorá-lo, ele não quis adoração. Tem uma parte lá que aparece uma menção ao LGBT. Então algumas coisas assim, né? Quando você olha com outro olhar, você vê diferente algumas coisas. Eu vi uma reportagem em que esse ator, ele saiu e na rua o pessoal começou a agarrar ele, Jesus, 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 querendo que ele faça milagre. Então o povo tão ignorante que não consegue ver. Por exemplo, eu vou dizer uma coisa clara aqui para nós. Jesus está aqui, amém? Onde ele está? Está no teu coração, na tua vida. Então, se você olhar para a pessoa do teu lado, você está vendo Jesus. Porque ela é lavada e comprada pelo sangue de Jesus Cristo, sabe? E o milagre pertence a Ele. A nossa atitude é apenas nos entregar a Ele. Então, as pessoas estão sedentas. A doida lá falou também, já foi, acabou saindo. Falou também a baby doida lá. Ela falou sobre Apocalipse. E algumas pessoas, quando falam de Apocalipse, elas ficam assustadas, com medo, porque só pensa em destruição e tal. Vai ter? Sim, com certeza. Mas também, em Apocalipse está aqui, que a nova Jerusalém desce dos céus, aleluia, adornada, né? Então haverá um novo céus e a nova terra, né? Apocalipse fala também, para todos aqueles que foram remidos pelo sangue de Jesus. Então a renovação espiritual faz com que eu tenha uma visão ampla do reino de Deus aqui na terra. Porque você está aqui, então o reino de Deus está aqui. Se muitas coisas não estão acontecendo hoje para a destruição da humanidade, é porque você está aqui, porque o Espírito Santo está aqui, e você é luz e sal, você tempera e você ilumina. Aonde você estiver, onde você for, você está trazendo luz, abrindo os olhos daqueles que não estão enxergando. Então o que é converter-se? E por que fala de todo o coração? E o que é rasgar o coração? Converter é você mudar de direção. Remorso, eu sinto tristeza, eu choro. Exemplo, aqui é uma estrada. Eu estou com remorso, aí eu falo, meu Deus, eu não deveria ter feito isso, tal. Aí tento me arrepender, mas foi um remorso. Daqui a pouco eu estou de novo naquele mesmo lugar, fazendo a mesma coisa de novo, e daqui a pouco eu estou chorando de novo, e assim vai. Isso é apenas remorso. Então a gente sente, chora, mas não teve mudança. Arrependimento, me desculpa, eu virar as costas para você, mas arrependimento eu estou indo nessa direção, agora eu vou na outra direção. Eu não vou passar nem perto, eu estou indo em outra direção. Isso é arrependimento. E quando fala de realmente de todo o coração, ou seja, eu não preciso disso, eu não quero isso. Tivemos agora o God também lá, foi o primeiro desse ano.
E começou agora eu não tinha um líder, né? E hoje a gente tem um líder nessa área, embora tem bastante gente lá, mas eu não tinha ainda um líder. E um rapaz, ele me procurou e ele falou, pô, pastor, é muito difícil, porque ele veio do mundo do crime. Então, ele contando as histórias dele, e eu falei, cara, é atitude, é atitude. Para a gente mudar, a gente tem que ter uma atitude. E ele falou, não, eu estou tendo atitude, eu estou entregando minha vida para Jesus e eu vou mudar, mas eu preciso de um tempo. Eu falei assim, Deus tem o tempo necessário para você. Ele é o Senhor de todas as coisas. Agora, Ele quer ver a atitude do seu coração. Só o fato de você estar vindo aqui hoje, estar falando isso e estar entregando a sua vida para Jesus, você já teve uma atitude. Você acha que Deus vai te abandonar? Não. Na hora que vir a vontade lá de cometer alguma coisa errada, na hora que vir a vontade de você usar as drogas, você vai lembrar dessa palavra e Deus vai mudar a tua história. Irmãos, Deus, Ele continua mudando a história, mas nós precisamos ter uma atitude. A igreja teve que ter uma atitude, sair de lá. Tinha até uns indivíduos lá, né, não desejados, tipo rato, que aparecia, né? E eu me lembro do Wagner falando disso aí. Eu não posso confessar, né, Wagner? A igreja já sabe, né? O Wagner, camarada desse aí com medo de rato, né? E eu fui pregar um dia lá, eu estava pregando e tal, eu vi um vulto. Eu falei, pô, mas foi um vulto pequeno, que é um anão que passou aqui. E daqui a pouco passou para o outro lado, assim, e eram uns... E Deus preparou esse lugar. Não foi fácil? Não, não é fácil. Porque a gente sabe como funciona aqui em Santos. Santos é uma cidade espírita, você sabe disso. Então existe muita dificuldade com algumas coisas. E hoje a gente está tendo muita gente que não dá testemunho, falando um monte de coisa aí, indo para a internet. Então, quando você fala que é cristão ou que você fala que é pastor, então, as pessoas já olham diferente. Mas Deus continua tendo pessoas que realmente têm o coração quebrantado, estão diante da presença de Deus, e que as pessoas vão olhar e falar assim, o que é que tem na tua vida? Tem alguma coisa diferente na tua vida? Eu tenho certeza que você já deve ter experimentado isso, mas quando nós somos renovados pelo Espírito Santo, isso acontece. Acontece na rua, acontece no trabalho, acontece na fila do banco, acontece onde quer que você estiver, acontece na faculdade, onde você estiver, porque as pessoas estão sedentas, elas estão necessitadas de Cristo na vida delas. Então, sabe, você tem uma palavra de vida e que Deus traga essa renovação para que essa igreja multiplique, triplique e que continue, sabe, crescendo e alcançando maiores voos em nome de Jesus. Mas se coloca diante de Deus. Entenda isso. Então, um coração contrito, um coração arrependido, ele traz mudança. Marcos capítulo 14, outro texto, Marcos 14, versículo 61 até 65, diz assim, mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou, você é o Cristo? O Filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou, por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia, que acham? Todos julgaram digno de morte. Então alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos, dando-lhe murros, diziam, profetiza! E os guardas o levaram, dando-lhes tapas. Irmãos, quando eu leio esses textos, muitas vezes a lágrima vem, porque eu fico pensando, o que levou Jesus para a cruz? Foi o meu pecado. Porque quando eu peco, eu estou crucificando Jesus. Se nós estivéssemos lá, teríamos a mesma atitude. O povo estava sendo levado e a gente continua vendo isso acontecendo nos nossos dias. O povo sendo levado por qualquer vento de doutrina, qualquer coisa nova que aparece. Qualquer pessoa
que tem uma boa retórica, começa a arrebanhar pessoas. Eles dizem por aí, quer ficar rico, abre uma igreja. E isso eu escuto, Eu já tenho mais de 30 de convertido, não nasci num berço evangélico. Me converti com 20 anos de idade. E já ouvia isso. Uma certa empresa que eu trabalhei, eles falavam, irmão, tu vai ser o pastor, eu vou ser o tesoureiro, e ele vai ser o vice, sei lá o quê. Eu falei, você pode arrumar outro pastor, porque primeiro que eu não sou pastor, eu não era pastor. Segundo, que eu sou pastor de ovelha. Eu não sou pastor de mercenário. Ele, como é que é? Eu falei, eu não sou pastor de mercenário. Porque, irmãos, esse é o meu temperamento. Falou, eu vou responder. Perguntou, eu evito ficar em rede social, porque começa aquelas, sabe, fica jogando aquelas conversas, falando lá, cutucando, aí cutuca a onça com a vara curta, aí já era. Eu vou falar, vou repreender através da palavra. Então eu já evito. Então, essa visão é a visão mundana, é a visão que o mundo tem. Uma visão totalmente errada do Evangelho. Uma visão totalmente fora do Evangelho. Lá na Praia Grande, eu não sei se está filmando, mas se tiver também não tem problema. Agora vem um decreto lá. Vem um decreto, a questão do barulho, que lá não tinha isso, agora tem. Só que na praia, tu passa lá, tá ouvindo pagode, rock and roll, tá ouvindo funk, e eles estão lá na praia. Mudei para lá agora, há pouco tempo, e fazendo caminhada eu observei isso, e tem placa lá, é proibido o som, tal, não sei o quê, e eles estão lá. Agora, na igreja eles vão. Na igreja eles vão lá porque incomoda. Por que incomoda? Porque está falando daquele que é, daquele que era, daquele que virá. Está falando do poder de Deus. Por que incomoda? Porque ele vai contra todo o pecado, contra as trevas. Então incomoda. E aí agora, colocaram lá o que o presidente falou. Então já está funcionando lá. Uma irmã ligou lá para fazer uma visita no hospital. Falou assim, eu gostaria de falar com o capelão. Não tem mais capelão aqui não, o capelão saiu daqui. Mas por quê? Porque a pessoa falou, só que ela não sabe o que ela estava falando, essa pessoa no telefone, respondendo, a irmã da igreja. Ela falou que aqui nós temos intolerância religiosa. Eu falei, nossa, pede para ela falar de novo e grava. Grava que já era. A pessoa falou sem noção. Mas, na verdade, o que ela quis dizer é o seguinte, só o candomblé tem vez aqui. Porque lá agora, no centro, a cura. Na igreja não tem cura. Na igreja não tem libertação. Mas eles podem. Então, os pais de santo, tudo isso está acontecendo agora. Eu pergunto, cadê os vereadores? Cadê a igreja? Isso é um tapa no rosto da igreja. Então, queridos, eles estão fechando o cerco. Por quê? Porque sabe que está chegando a hora. Jesus Cristo está voltando. Ele está à porta. Ele está batendo. Quem abrir, ele entra. A atitude não é de Jesus vindo até nós, porque ele já veio. A atitude agora é nossa de indo até ele. Eu tenho que recebê-lo, eu tenho que abrir a casa. Cantamos aqui, abrir o coração para ele entrar. Então eu preciso abrir para ele entrar. A atitude é minha. A atitude para ser cheio do Espírito Santo, para ser renovado é minha. Eu preciso ter uma atitude em direção ao Espírito Santo, em direção à palavra, em direção a Deus, para que eu seja pleno e cheio dele. Aqui eles estavam questionando Jesus. E foi um ato teatral aqui. O povo tinha o costume de rasgar as roupas, em atitude a aparente arrependimento. Então, quando o sacerdote perguntava, tu é o filho de Deus? Jesus não respondeu nada. Eles incomodaram e perguntaram novamente, Jesus falou, eu sou o filho do Deus bendito. E aí eles falaram, tá vendo, precisa de mais alguma coisa, rasgaram as vestes. E o texto fala que eles agrediram Jesus, bateram no rosto dele. Às vezes nós temos uma perseguiçãozinha assim, pequena, a gente já quer brigar. A gente já fala, Deus esqueceu de nós. Poxa, Senhor, eu sou tão... Eu te busco. Eu estou na tua presença. Por que isso está acontecendo comigo? Porque uma doença bate na minha porta. Porque eu fiquei desempregado. Porque o meu comércio não está andando. Muitas vezes Deus está nos ensinando muitas coisas. Deus quer falar conosco e às vezes nós não entendemos isso. Então não é simplesmente rasgar o coração, o povo não estava entendendo o que era. Então muitos rasgaram as roupas, os que condenaram Jesus rasgaram as roupas publicamente,
como um espetáculo de ira. Então foi como um espetáculo de ira. Eles falaram assim, o sacerdote, eles começaram a rasgar a roupa, dizendo, ó, tá vendo aí, ó? É imundícia isso. Tem que ter arrependimento. Eu me arrependo. Você, quem é você para falar? O nome de Deus. Então, para rasgar o coração, para ter realmente a renovação espiritual, primeiro, não numa ordem de ser o primeiro, mas eu coloquei o primeiro. Primeira coisa que Deus queria, mais do que um ato praticamente teatral, um símbolo de tradição. Deus queria muito mais do que isso. Deus queria que eles estivessem pedindo agora com todo o coração, era para rasgar o coração, era para que isso viesse algo novo, diferente para aquele povo, né? Deus não queria simplesmente a aparência deles, Deus queria que eles tivessem um arrependimento genuíno. Existem muitos atos proféticos que se fazem, que vão nas ruas, que vão orar. Fizeram atos proféticos lá, bem antes das eleições, fizeram atos proféticos e tal. Mas aí, de repente, você vai ver o testemunho de quem estava fazendo um ato profético, não tinha testemunho nenhum, aí eles jogam na mídia, e aí isso vem, então o que vale aquilo? Deus está olhando e fala assim, meu povo está rasgando a roupa, está tendo atitudes que não são condizentes com a minha palavra, eles precisam entender que rasgar o coração é aquele que dobra o joelho na presença de Deus, aquele que se humilha diante do Todo-Poderoso, e fala, eu sei, Senhor, que um dia todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Tu és Senhor, mas eu dobro o meu joelho agora, eu clamo, Senhor, por essa nação, e eu levanto, Pai, como vencedor, eu levanto com vida, eu quero que as pessoas vejam vida, as pessoas precisam ver vida na igreja, aleluia, aleluia, a igreja somos nós, elas querem ver vida em nós, não tenho nada contra colante de Jesus, camiseta de Jesus, não tenho nada contra, mas Jesus precisa estar lá dentro, e nós precisamos exalar o perfume dele. As pessoas têm que passar, tem um cheiro de Cristo aqui, tem uma coisa diferente aqui. No mundo espiritual, irmãos, você sente o cheiro da pombagira, você sente o cheiro do preto velho, você sente o cheiro, porque é um cheiro, é um odor, é um cheiro diferente. Às vezes a pessoa está conversando contigo, opa, tem coisa aí, porque você sente. E outra, o Espírito não testifica. Tem alguma coisa que não está batendo. Por quê? O Espírito não está testificando. Então, se o Espírito de Deus está na vida da pessoa que está falando contigo, o teu Espírito, que também é o Espírito de Deus, está na tua vida, vai testificar. Às vezes nós encontramos pessoas e falamos assim, nossa, parece que a gente já conhece há tanto tempo, quando você vai ver é cristã. Eu estava fazendo um curso aí há muitos anos atrás, e tinha uma professora lá que ela soube que eu era cristão e ela ficava sempre dando umas cutucadas. Falei, eu não vou entrar nessa pilha. Eu sei que meu temperamento faria eu vou responder, mas não fiz. Eu não vou entrar nessa pilha, eu já entendi. E tinha eu não sei se era reitora, agora não me fugiu aqui, tá? E ela me chamou na sala. Quando eu entrei, eu bati o olho naquela senhora, me deu uma paz, eu falei assim, essa mulher é mulher de Deus. Essa mulher é mulher de Deus. Eu sentei e ela falou assim, eu sinto algo diferente em você, ela falou para mim. Aí eu fiquei quieto. E a gente começou a conversar, daqui a pouco ela era diaconisa de uma igreja. E ela falou assim, puxa, você é pastor? Eu falei, sou pastor. Eu sabia, porque eu senti uma paz, e agora eu entendo por que aquela professora está enchendo a paciência, porque ela também enche a minha paciência, porque ela não suporta cristão. Então, às vezes, irmãos, o Espírito não testifica. Então o Espírito de Deus, ele testifica. Isso é uma coisa muito simples da gente saber quem está com a gente, quem não está com a gente, quem está próximo, que é de Deus, quem não é. E qualquer cristão sabe disso. Deixa o Espírito Santo encher tua vida, querido. Então Deus queria mais do que um ato praticamente teatral. Deus queria realmente um envolvimento. Rasgar o coração para Ele. Às vezes as coisas estão acontecendo na nossa vida. Não é porque Deus não gosta da gente. Se você é como eu, que dorme muito pouco,
E eu tenho muita dificuldade de dormir de dia. Dá uma descansadinha de dia. Difícil. Sou muito ligado. Mas muitas vezes Deus nos acorda. Muitas vezes de madrugada a gente não entende. E briga, e vai, levanta, e vai, e briga. Para. Deus quer falar contigo. Ele quer só um tempinho com você. Porque no dia a dia, no celular, a gente está envolvido o tempo todo, a gente está on, né? O pai está on, né? Que eles falam aí, né? Tá on o tempo todo. E quando não responde, aí vem o irmão, reclama, pô, você não viu minha mensagem, você não responde minha mensagem e tal. Então a gente fica ligado e esquece de Deus. Não temos um tempo para Ele, aí Deus começa a permitir situações. Eu lembro de um pastor que ele falava, toda vez que o pastor está muito acomodado, Deus manda uns tribulosos lá para a igreja, que é para poder ele começar a orar mais. Não tem tribuloso aqui, né? Então, Wagner não está acomodado. Só lá na Guilhermina que tem. Lá. Na opinião da Guilhermina que tem. Mas é verdade, irmãos. Tem umas pessoas assim, você fala assim, meu Deus, está vindo lá, estou vendo lá ele. Meu pai do céu. Aí você repete sempre a mesma coisa, né? E ele não quer falar com ninguém, ele quer falar contigo. É só contigo que ele quer falar. Irmão, tem um monte de gente aqui, ó. Conversa. Eu vou te apresentar um outro irmão aqui. Na hora que tu vai com ele, o outro já sai andando. Vou tomar um café, vou no banheiro. Né? Acho que deve acontecer por aqui também, pelo que eu estou vendo. Mas, às vezes, Deus está permitindo que é para trabalhar na vida da gente, irmãos. Você quer paciência? Tem uns aí que já captaram a mensagem, já, né? Já se ligaram, né? Como é que você vai ser paciente? Vindo tribulação. Para você aprender a ser paciente. Deus sempre coloca alguém lento do meu lado. Sempre. E eu tenho que ficar arrastando. Eu tenho que... E aí, irmão? Vamos lá, irmão. Pô, não dá. Eu estou andando, eu estou lá na frente, eu olho e falo assim, volta, caramba. Irmão, vamos lá, velho. Eu não vou te pegar no colo, que está pesadinho. Não dá, não. Vamos embora, vamos mais rápido. Vamos fazer isso. Deus trabalhando, falou assim, desacelera um pouco. Estava pregando na Bahia, aí terminei, aí o irmãozinho. Mas pastor, vixe o quê, irmão? Mas tu é muito acelerado. Falei, eu acho que tu é muito tranquilo, cara. Acho que é o contrário. Tu já é baiano, já tem fama. Eu falo de baiano porque minha mãe é baiana. Então, minha mãe era, né, que já faleceu. Minha mãe era baiana, né? Embora foi criada aqui, né? Mas, irmãos, Deus coloca situações que é para a gente acordar. Então, se tudo que está acontecendo, aí ficou essa briga aí, né, polarizada, um é de Paulo, outro é de Apolo, né, que aconteceu na nossa nação. E aí, mas Deus, Ele está olhando para a igreja, Ele quer sacudir a igreja, Ele quer que a igreja o busque mais. Eu entendo que a pandemia veio também para que também o povo... presta bem atenção, não estou dizendo... Tá, presta atenção. Mas aconteceu, perdemos pessoas queridas. Foi uma confusão, essa vacina serve, essa não serve. Essa daqui, política entrou, o povo ficou meio pirado, pessoas não saíam dentro de casa, trancava tudo e pegava. Aquela confusão, ninguém sabia o que fazer. E aí começou a confusão mental, as pessoas tiveram um problema mental. E hoje tem muita gente com problema mental por causa disso, porque entrou em pânico, porque o diabo ele tenta entrar na mente, ele não pode entrar na mente, mas ele joga, ele vai jogando e eu vou aceitando, ele vai jogando e eu vou aceitando. Então, em nome de Jesus, rejeite esses pensamentos. Então Deus permitiu, porque através da pandemia, eu, por exemplo, eu detesto o Instagram. Eu abri o Instagram, porque falaram, a galera, dá para tu falar 1 hora ali. Eu falei, 1 hora é um culto. Então eu comecei a fazer live. Várias pessoas se converteram, entregaram a vida para Jesus através de live, e até hoje. Eu me lembro de um funkeiro que foi lá para a igreja. Nem precisava falar que ele era funkeiro, porque ele estava com um short verde, meio assim, uma meia aqui em cima, uma camisa do Brasil, cabelo pintado de amarelo. Falei, vixe, lá vem. E ele entrou e sentou no primeiro banco. Primeiro banco, já estava com Bíblia e tudo. Eu falei, nossa, de que igreja é? Bola de Neve deve ser. Aí, brincadeira, eu amo os irmãos da Bola de Neve. E aí ele, quando terminou, ele foi lá na frente no apelo. Eu falei, e aí, cara, tudo bem? Ele falou assim, não, pastor, é o seguinte, eu te assisti aqui todas as lives.
Eu falei, quando começar o culto, eu vou lá que eu quero entregar. Eu já entreguei minha vida para Jesus. Cala a boca. Entrou a Síria aqui. E aí, ele foi, entregou a vida dele para Jesus. Aí ele falou que era funkeiro, que o sonho dele e tal, não posso falar qual era o sonho dele, mas não é nada errado, mas é que envolve uma pessoa famosa, então eu não vou falar. E ele gravou com essa pessoa aí tudo, e ficou todo feliz, né? E ele fez um voto com Deus. E Deus já respondeu imediatamente. Então foi através da live que começou a entrar nas casas, as pessoas desesperadas. O prédio que eu morava, você até na TV do Plim Plim aí, no jornal local, eles louvando a Deus, o cara colocava lá todo dia, 8h10, mais ou menos da noite, ele colocava uma música, aí na terceira vez o pessoal começava a pedir, cadê? Toca, essa casa é sua, e ficava tocando e fazia uma oração. E ele foi evangelizando o prédio todo, tocando uma música ali, porque as pessoas estavam sedentas. Então, o que aconteceu na pandemia? O evangelho, ao invés das igrejas diminuírem, as igrejas cresceram mais. Ao invés das coisas não acontecerem, não, as coisas começaram a acontecer, gente sendo curada, gente sendo liberta, pessoas se convertendo através das lives. Então, Deus permite situações que é justamente para o nome dele ser glorificado. Acho que Deus olhou e falou assim, minha igreja está muito inchada, está muito ali, só recebendo, é show disso, show daquilo, é 12 mil, é 70 mil para pregar e depois para cantar, e depois o cara fala assim, eu estou aqui por amor. Amor é os 70 mil, irmão, que tá. Então assim, e as igrejas pagando, então ficou aquele negócio inchado, e Deus falou assim, eu quero voltar, eu quero que meu filho volte logo, então deixa eu dar um jeito nisso daqui. E as lives começaram a entrar no mundo inteiro, irmãos. Tem internet para tudo que é lugar. E as pessoas começaram a se converter. O evangelho. E quando a igreja voltou, por exemplo, eu não tinha culto de manhã. E aí eu tive que fazer culto de manhã, porque voltou uma galera, a gente se convertendo, aí as cadeiras separadas, então eu tive que fazer 2 cultos. E hoje eu tenho até hoje os 2 cultos. Por quê? Porque lá na pandemia, as pessoas começaram a entregar a vida para Jesus. Avivamento é libertação, é salvação de vidas, é transformação de vidas. Não é ficar pulando igual pipoca, mas é transformação, é cura, é libertação, é restauração. E no próximo texto que eu quero ler, está lá em capítulo 2. Desculpa, Joel, capítulo 2. Joel 2. Em segundo lugar, Deus pediu algo novo. Então Deus pediu algo novo para eles. Deus estava pedindo algo novo. Não era simplesmente rasgar as vestes, como é para os nossos dias de hoje. Rasgar o coração. Por isso, capítulo 2, versículo 12 e 13. Por isso o Senhor diz, voltem para mim de todo o coração. Venham a mim com jejum, choro e lamento. Não rasguem as roupas em sinal de tristeza. Rasguem o coração. Voltem para o Senhor, seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor, está sempre pronto a voltar atrás e não castigar. Deus não quer castigar ninguém, Deus quer libertar, Deus quer curar, Deus quer salvar o teu filho, tua vizinha, Deus quer salvar a tua família, Deus quer salvar essa nação, bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Deus, Ele quer que o evangelho seja pregado, mas às vezes acontece situações que é não para destruir, mas para levantar, para salvação, para libertação. Aleluia. Será que existe alguém próximo de você que precisa disso? Então Deus pediu algo novo, que era rasgar o coração. Eles estavam acostumados a rasgar as vestes. E o Senhor está falando aqui, lá no Velho Testamento, falando para eles, vocês não entenderam nada. Não é para rasgar a veste, não. É para rasgar o coração. É para se entregar de todo o coração, com todo o entendimento, com toda a tua alma. Então Deus estava usando Joel aqui para chamar o povo para uma atitude real e profunda de arrependimento. Quando é que há uma atitude real e profunda de arrependimento? Quando nós vemos uma mudança na vida da pessoa. Lembra de Zaqueu? Zaqueu não subiu na árvore para Jesus vê-lo. Muito pelo contrário, Zaqueu subiu na árvore para ele ver Jesus. Foi ele teve atitude. As pessoas estão aí dizendo,
Jesus vem ao seu encontro. Jesus já veio ao nosso encontro. Ele fala assim: vinde a mim todos vós. Não é eu vou a vocês. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Está cansado, está sobrecarregado, está pesado. Vai a Jesus. O fardo dele é leve. O jugo dele é suave, ele é manso. Aleluia. Então, ele apresenta dois caminhos. Ele bate a porta. Quem abre? Ele? Não, nós abrimos. Então agora a atitude é do homem para com Deus, não de Deus para com o homem. A atitude de Deus para com o homem, ele já enviou o filho dele para aqui. Sofreu, padeceu, essa foi a atitude. Aliás, eu sou meio polêmico. Esse negócio de o melhor de Deus está por vir. O que é o melhor de Deus? Tem alguma coisa melhor do que Jesus? Não, fala sério. Sim ou não, irmãos? Tem alguma coisa melhor do que Jesus? Então o melhor de Deus já veio, que é Jesus. As outras coisas são acrescentadas no dia a dia. O melhor de Deus já veio para a tua vida, meu irmão. Agora você vai receber outras coisas que vêm, mas o melhor ele deu a vida do filho dele por nós. Quem de nós padeceria, sofreria por isso aqui? Irmãos, quem de nós aguentaria aquela cruz? E já ali, na cruz, ainda vem um abençoado lá. Pô, tu não é o Cristo? Então salva a ti e salva a gente também, pô, qual é? Por que tu não se salva? Se tu é o Cristo. Aí o outro, com um coração arrependido, fala: cala a boca, cara. Eu e você temos motivo para estar aqui. Qual foi o mal que esse homem fez? Senhor, lembra de mim quando o Senhor entrar no paraíso. Houve arrependimento, irmãos. Houve arrependimento. Ele estava morrendo ali já. Ele não estava pedindo para ser curado, ele não estava pedindo para descer da cruz. Ele estava pedindo para entrar com Jesus no paraíso. E Jesus falou: hoje tu estarás comigo no paraíso. Não vai ser amanhã, não vai ser... Não, hoje, agora, você vai entrar comigo no paraíso. Então, meu irmão, a salvação, ela traz mudança. O encontro com Cristo, o coração aberto. Então, Deus não pediu algo novo para ele. Para eles era algo novo, né? Então, ele não quer nos castigar. Terceiro e último. É tempo de mudança. É tempo de mudança na nossa vida. E nós precisamos realmente entender o propósito de Deus em tudo isso. É tempo de mudanças profundas. Você quer realmente o renovo espiritual? Chegar no final do ano, puxa, eu fui renovado espiritualmente. Estou vendo a hora ali. Vixe, passei. O teu relógio não está convertido não, viu? O meu está. O meu está convertido. Convertidaço. Ele promove mudança em nossa vida. Nós precisamos aprender com Cristo que Ele quebrou paradigmas ao curar no sábado. Ele foi contra a cultura, irmãos. Hoje a gente está aí abraçando tudo que é cultura demoníaca. Tem coisa que não é para nós, não. Tem coisa que não adianta a gente ficar batendo na tecla, não, porque a gente está se afastando de Deus. Ele quebrou esse paradigma. Aliás, ele foi além. Quando ele conversa com uma mulher samaritana, ele ultrapassou os costumes e se sentou à mesa com pecadores. Morreu no meio de 2 ladrões. O Filho de Deus. Já parou para pensar nisso? Ele morre no meio de 2 ladrões. Então, ir para a cruz significava... Desculpa. Ir para a cruz significava... que ele era a pior espécie de ser humano que existia na face da terra, que o pior castigo era ser crucificado. E Jesus foi crucificado por você, por mim, pelo seu pecado, pelo meu pecado. Quando a gente traz para o pessoal, irmãos, aí o negócio fica mais estreito. E quando a gente olha, foi Adão que pecou, mas se eu estivesse lá, será que eu não pecaria também? Ah, foi eles lá, que eles eram arrogantes. Mas será que se eu estivesse lá, eu também não faria a mesma coisa? Você já parou para pensar que o judeu cresceu a vida toda ouvindo Deus falando do monte, e Deus falando
Não dê a outro adoração. Aí aparece um homem dizendo que era o Filho de Deus. Você quer que ele adore? Só através da transformação do Espírito Santo. Não tem como, irmãos. Assim como o Espírito Santo te transformou. Muitos aqui talvez eram de outras religiões. Talvez eram religiosos assim bem firmes. Talvez católicos firmes. Mas de repente o Espírito Santo entrou e trouxe mudança. Trouxe transformação. Essa é a função do Espírito Santo. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Parabéns pela igreja bonita. Mas o que traz pessoas para a igreja e converte as pessoas é o Espírito Santo. Ele continua salvando, libertando e curando. Eu falo isso lá na igreja. A igreja está bonita e tal. Meu irmão, a igreja tem que estar bonita sim. Mas o que traz vidas e transforma é o poder do Espírito Santo. Porque o que vai trazer um camarada que matava, que roubava, que destruía, o outro que estava tentando a morte, que se enchia de barbitúrios aí, de drogas, de coisas para tirar a própria vida, e de repente ele tem uma mudança, é o Espírito Santo. O mesmo que está aqui nessa noite, o mesmo que renova a tua história, renova a tua vida. E se você não é batizado com o Espírito Santo, pode ser agora, pode ser já, pode ser hoje. Você pode chegar na tua casa e de repente você ser visitado de forma sobrenatural pelo Espírito Santo de Deus. Ele é o Deus do presente, Ele é o Deus do já, Ele é o Deus do agora, aleluia. Jesus quebrou todos esses paradigmas. Hoje, quando eu abri a igreja lá, me xingaram, falaram um monte de coisa. Talvez você já deve ter escutado eu dar o testemunho, que eu estava levantando a porta da igreja, a loja do lado estava meia porta, assim, o cara estava sentado na porta, e quando eu fui levantar, saiu um cara correndo da esquina, e ele veio correndo, e quando ele veio correndo, eu já virei assim, eu falei assim, né, a gente enverga, mas não quebra, não cai, né, não capota, né, e aí eu fiquei assim, eu falei, se ele der, eu faço assim, igual o João Bobo, né, e volto, né, mas... aí ele parou na minha frente. Eu estava lá na esquina lá, e uma coisa falou para eu vir aqui para falar contigo. Eu falei, não foi uma coisa, foi Deus que te mandou aqui, em nome de Jesus. Eu vou orar por você, deixa eu levantar aqui. Aí eu já tinha levantado a porta, levantei, e o cara sentado do lado olhando com os olhos desse tamanho assim, olhando assim, vendo aquela cena. Aquele rapaz, ele tentou matar a mulher e a filha. Ele não conseguiu, voltou, se drogou para voltar a matar a mulher, a filha e se matar. E aí ele estava na esquina e me viu abrindo a porta da igreja. Agora, se eu não tivesse ali, tivesse trancado dentro da minha casa, como sacerdote, eu tinha que estar fazendo a vontade de Deus. Eu tinha que estar lá naquele lugar, porque na guerra a igreja ficava aberta para atender os feridos. Nem na guerra fechava. E aí começaram a falar que eu era contra o decreto do calça apertada. Já falei, pronto. Que eu era contra, eu não sou contra nada. Mas tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus, eu sou contra. Se está batendo de frente com a palavra de Deus, meu irmão, eu respeito seu pensamento, eu respeitei todas as pessoas. A gente perdeu pessoas amadas que a gente gostava. Na igreja teve uma pessoa só que faleceu trabalhando, não foi nem na igreja, ele trabalhando, e ele contraiu, era novo, e ele faleceu. Deixou a viúva com uma adolescente. Então, eu reconheço que a doença foi letal. Mas também reconheço que muitas pessoas deixaram entrar na mente. Na minha mente não entrou. Eu sabia, eu tive minhas precauções. Mas na minha mente, ela não entrou. Não deixe o diabo entrar na tua mente, lançando o pensamento. O passarinho, ele fica voando aqui, ó. Ele fica voando aqui, ó. Está voando. Ele só vai fazer ninho aqui, ó, pousar e fazer ninho, se eu permitir, se eu fizer isso aqui, ó, vai embora, sai daqui, vai embora. Ele vai embora, vai chegar uma hora que ele não vai ficar. Os pensamentos são assim, eles entram aqui, se você ficar alimentando, vai te inchando, vai entrando pelo teu corpo, vai tomando as tuas veias, o teu sangue, te contamina totalmente, e daqui a pouco está totalmente destruído, derrotado. Não deixe ele lançar os pensamentos. Pensamento veio, a Bíblia fala assim, que todo pensamento seja lançado cativo à obediência de Cristo. Aleluia. Lance sobre ele, cara, lance sobre ele, lance sobre ele. Aplauda ao Senhor que é digno. Aleluia. Eu posso falar de Abel. Abel que não apenas ofereceu o sacrifício, mas ele foi além. Ele ofertou o que tinha de melhor. Abel também quebrou ali paradigmas. Abel foi lá e deu o melhor, o irmão dele não. Os dois ofertaram. Mas um fez de qualquer forma, o outro fez do melhor para Deus. Não foi o que estava sobrando. Não, meu Deus merece o melhor. Eu vou dar isso aqui, ó. Pegou a melhor ovelha. Foi lá.
O outro cuidava da plantação. Foi lá e pegou qualquer coisa lá, foi lá e levou para Deus. Deus conhece o coração. E aquele coração era ciumento, tanto que depois mata o irmão. Mata o irmão. Ciúmes mata, irmãos. Ciúme mata. Então, podemos aprender também com Joquebede. Joquebede, ela teve uma atitude contrária ao decreto também. Era um decreto ali, né? E vamos ver lá, Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2, rapidamente, para me finalizar, eu preciso finalizar. Talvez eu não termine a mensagem, mas não tem problema. Capítulo 2, versículo 2 a 3. E ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo, do rio Nilo. Imagina essa mulher, o que ela fez? Moisés, bonitão, puxa, menino bonito, meu, não pode morrer. Aí colocou dentro do cesto. A irmã ficou observando, e aí o cesto vai, o único lugar que ele não podia ir, aquele cesto era para a casa de Faraó. E para onde que o cesto vai? O rio vai levando? E quem pega o bebê? A filha de Faraó. Só que Deus já estava trabalhando lá no coração dessa mulher. Às vezes nós não entendemos isso, querido. E aí, de repente, aquela mulher pega aquela criança, a filha de Faraó, e fala assim, nossa, é hebreu. Ele é hebreu. E é bonito esse menino, né? Vê uma hebreia para tomar conta dele. A filha estava lá, acompanhando toda a trajetória. A irmã do Moisés estava acompanhando toda a trajetória, olhou e falou assim, eu conheço uma que pode cuidar dele. E para onde volta aquele bebê? Vale a pena servir a Deus. Vale a pena estar na presença de Deus. Vale a pena, meu irmão. Está difícil? Vai em frente. Continue lutando. Caiu, levanta. O justo pode cair 7 vezes, mas o Senhor toma pela mão e levanta. Aleluia. Que coisa linda essa mulher. Que coisa linda, irmãos. Coisa linda o que Deus faz. Talvez está parecendo que está tudo errado para você, né? Você está tentando algumas coisas, parece que está errado, né? Não está, não. Vai voltar para a tua mão. Vai voltar para a tua mão. Não sou eu que estou falando, é o Senhor que está dizendo. Prova a profecia. Marcos capítulo 5, de 25 a 34, eu não vou ler, só vou citar essa história por causa do tempo. Que eu achei que eu ia ser mais rápido e não fui. Parece que o Wagner estava profetizando quando ele falou comigo ali. Essa mulher, ela, 12 anos, estava sofrendo, né? Marcos capítulo 5, de 25 a 34, você já ouviu muitas mensagens sobre, eu também já preguei muitas mensagens sobre. Mas ela estava ali, sofrendo, e ela quebrou um monte de paradigmas. Ela ultrapassou tudo, ela rompeu todas as barreiras. Então, nós devemos aprender com essa mulher do fluxo de sangue, porque ela não podia se aproximar de Jesus. Mulher não era contada naquela época, mulher não tinha o dia da mulher não tinha nada disso não. A mulher não era nem contada, Jesus que valorizou a mulher. Daí para frente a mulher começou a ser valorizada. E ali, essa mulher rompe todas essas barreiras. Outra, por causa da doença dela, ela não podia estar no meio das pessoas. Ela tinha uma hemorragia e o sangue estava jorrando. Eu fico imaginando que o marido já pode ter deixado ela. A Bíblia diz que ela gastou tudo que tinha, então ela tinha uma condição, gastou tudo que tinha. E a Bíblia fala que só foi piorando. Quando a gente não está na direção de Deus, tudo que nós fazemos vai só piorando, até a gente entender que nós precisamos do Todo-Poderoso sobre a nossa vida. Daquele que nos ama, daquele que está permitindo tudo isso. Eu poderia dar testemunho no trabalho que eu tive. Eu nunca tinha sido perseguido em trabalho nenhum. E eu sempre amigo de todo mundo, brincalhão e tal. E um chefe, ele se confessava para mim, eu aconselhava ele. Ele não era cristão, mas a sogra dele era. E a mulher dele estava querendo entrar para uma seita. E aí ele veio conversar comigo, orientei ele, expliquei e tal. De repente esse homem começou a me perseguir por ciúmes. Sendo que ele era meu chefe, não tinha que ter ciúmes de mim.
O salário dele era, sei lá, 5, 6 vezes mais do que o meu. Ele tomava conta aqui todo o setor da Baixada, litoral paulista aqui. Ele tomava conta de tudo. Do litoral sul aqui todinho e litoral norte. Era ele. Começou a me perseguir. Aí um dia, eu tinha perdido meu primo, que morava com a gente. E eu estava meio abalado, segurando por causa da família. Eu não chorei ali. Chorei só depois. É coisa que acontece. E eu ali, mantendo. Aí um rapaz me perguntou: você está diferente, cara, você está calado demais. O que foi? Eu falei: não, pô, perdi meu primo, que vivia com a gente, menino novo, 19 anos, primeiro emprego. Na hora que ele tira de férias, uma explosão lá na refinaria, ele morreu, ele ficou 5 dias em coma, morreu. Primeira férias dele. E ele, caramba, aí o chefe ouviu lá de baixo, eu conversando com ele, mas eu conversando e trabalhando. Ele deu um grito: Nascimento, é meu sobrenome, Nascimento! Tá tumultuando. Eu tumultuando, falando baixinho com o cara aqui. E gritou. Só que tudo aquilo que eu estava guardando veio naquela hora. Eu dei um soco na mesa assim. Eu não estou tumultuando nada. Aí os caras, o irmão pirou. O irmão pirou. Aí o outro puxava minha calça assim. Calma, irmão. Eu tô calmo, cara, O cara tá me humilhando aí e tal. 3º andar. Aí eles subiram de elevador. Eu não subi com ele e com o outro junto, porque eu já fiquei cego. Então eu falei: não vou subir junto, que eu vou enforcar um aqui. Então, subi de escada. Aí lá em cima ele começou a falar um monte de coisa. Aí chegou uma hora que ele falou: tu vai assinar uma advertência, você vai para onde você quiser. Qualquer lugar aqui do litoral você vai, mas nós dois não podemos mais trabalhar. Eu trabalhava aqui em Santos. Aí eu falei assim: eu não vou para lugar nenhum, não. Pensei. Aí Deus falou assim: eu estou tratando com a tua vida. Quando Deus fala, irmãos, acontece isso. Olha o silêncio que vocês ficaram. E a lágrima começou a querer descer. E eu segurando a lágrima, segurando assim, né? Porque o homem não chora. E segurando. Brincadeira. E aí, irmãos, eu falei: Deus, eu não quero ser transferido. Eu vou para onde? Eu moro em São Vicente. Trabalho aqui em Santos. Não tem. Eu não quero sair daqui. Eu só vou sair daqui quando o Senhor me chamar para a tua obra. Resumindo. Eu falei: Deus, me dá uma palavra. Aí Deus me deu uma palavra. Eu falei assim: eu não vou assinar nada. Primeiro que eu não desafio o Senhor, não desrespeitei o Senhor. Segundo, não tem motivo para assinar, não vou assinar nada. E terceiro, aquele que Deus tiver de transferir, Deus vai transferir. Está brincando com Deus! Porque ele tinha morrer de medo da sogra dele, que era aquelas da Assembleia de Coque. Então, ele morria de medo. Ele falava porque ele já tinha falado para mim que a sogra dele, o que falava, pegava. Ele achava que era... Não, é porque a mulher era de oração mesmo. E ele morria de medo. Aí eu vi que, né? Aí eu falei: não vou crescer em cima dele. Eu falei assim: Deus vai transferir aquele que tem que ser transferido. Eu estou dispensado? Me dispensou, fui embora. Passou uma semana, veio uma carta de Brasília, que era o da comunicação. Veio uma carta de Brasília, São Paulo. Ele foi transferido para um distrito, um negócio desse tamanho assim, para ser mandado. E ele chegou em mim e falou assim: aí não era mais Nascimento, Toninho. Bateu nas minhas costas assim: Toninho, eu não fiz nada para você, Toninho. Eu gosto de você, Toninho. E eu não sabia o que era. Eu não sabia o que estava acontecendo. E o pessoal todo do setor, umas 300 pessoas, sabia. Eu não sabia. No final, resumindo, irmãos, Deus fez isso daí. Eu fiquei com muita tristeza, pena dele, entendeu? Porque ele foi rebaixado mesmo. Eu não abri minha boca, não falei com ninguém. Eu só falei a palavra que Deus deu. Então, querido, você não precisa levantar sua mão. Você não precisa tomar uma posição errada. Aquele que é renovado pelo Espírito Santo, ele só basta uma palavra de Deus. Então, quando você fala: Senhor, me dá uma palavra só uma palavra. E Deus vai te dar uma palavra e vai te tirar desse lugar que você está vivendo, da situação que você está vivendo, porque Ele é Deus. Ele transforma, Ele cura. E detalhe, todo aquele pessoal falou assim: não mexe com o irmão não, por causa que a oração dele
é forte. Eu falei, não tem oração nenhuma. Mas eu levei o nome de um monte de gente. Hoje tem um monte dele que às vezes me encontra e fala assim, e aí, Nascimento, beleza? Sou cristão agora, hein? Agora eu entendo, agora eu estou entendendo. Eu falei, glória a Deus, né? O outro lá que tomava cachaça direto e ficava me perturbando, fala lá pro Nascimento que eu me converti. Fala para ele que eu estou na igreja tal, e aquela palavra lá mexeu comigo. Então Deus permitiu tudo aquilo, e eu ia fazer uma besteira, porque quase eu falo a raça dele, né? Quase eu falo, não é raça, a etnia dele, né? Quase eu falo, aí podia identificar quem é, né? Porque não é brasileiro. E aí, me deu vontade assim, se o senhor me tocar em mim, eu vou empurrar ele do terceiro andar aqui, depois eu vou preso, vou morrer, sei lá, mas eu não estou aguentando mais, eu não estava aguentando mais. Talvez você esteja dessa forma. Será que Deus quer fazer algo com a tua vida nesta manhã? Eu quero orar com a tua vida, querido. Sabe? Paradigmas foram quebrados. Talvez você está aí lutando. Pô, vou quebrar isso. Não vou quebrar. Mas se Deus está falando... Você acha que eu fiz de propósito? Irmãos, eu peguei 2 vezes Covid. E o pessoal da igreja falou, se pegar a terceira, vai pedir música no Fantástico. Eles brincavam comigo, né? Foi fraquinha, parecia uma sinusite. Mas eu me arrisquei porque... Não foi porque eu fui arrogante, fui bater... Não, é porque eu entrei, eu perguntei, eu sabia o que o meu pastor presidente pensava, eu vi o que a igreja pensava, eu vi o que os médicos, as pessoas falavam, aí eu peguei todas essas informações, eu entrei na minha sala, entrei numa sala lá na igreja e comecei a orar, falei, Senhor, eu já ouvi fulano, ciclano, beltrano, eu sei o que todo mundo pensa, eu sei o que a mídia está falando, agora eu sei o que o meu pastor pensa, agora eu quero saber o que o Senhor pensa, o que eu devo fazer? Deus falou assim, alimenta as minhas ovelhas. Foi muito claro. Eu fico até arrepiado quando eu lembro. Eu saí daquela sala dando salto de alegria. Aí que eu orei com toda a autoridade. Eu falei assim, eu achei que eu não ia pegar, né? Mas peguei. Mas toda a autoridade orando, e Deus começou a fazer a obra, irmãos. Fazer a obra, e está fazendo até hoje. Então o Deus que te ama, o Deus que te colocou, o Deus que te trouxe aqui pela manhã, é o Deus que cura, é o Deus que liberta, é o Deus que transforma, é o Deus que restaura, é o Deus que renova, é o Deus que dá vida, é o Deus que cria o que não existe só para dar para você, aleluia, porque Ele traz à existência as coisas que não são para ser. Ele é Deus, Ele é Senhor, aleluia.